No último volume, nós vimos o passado de Wilhelm, com ele participando da Guerra Demi-Humana, onde ele lutou com uma bruxa que parece ter conexão com a Equidna. E também vimos o seu amor por Teresia florescendo aos poucos. Agora, nesse volume, nós iremos ver a continuação desse amor entre eles, e também como eles tiveram um casamento e até mesmo uma lua de mel bem conturbado, chegando até a enfrentar um nobre de outro reino. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 3 da Light Novel de ReZero X, a história de amor do Demônio da Espada. O volume começa exatamente de onde o anterior terminou, com Wilhelm sendo levado para a prisão por ter invadido o castelo num momento tão importante. Levando em conta a reunião que estava sendo feita e ainda tendo lutado contra a Santa Espada, ser preso foi uma punição leviana. Na prisão, ele acabou conhecendo um prisioneiro chamado Ulf, que era conhecido como 6 idiomas. O motivo desse nome era porque ele ficou ao mesmo tempo com 6 mulheres, e ele contava uma história diferente para cada uma delas, como se ele tivesse um idioma para cada uma. Por sorte, Wilhelm não ficou muito tempo na prisão, pois ele logo foi solto. Isso graças a Teresia, que iria receber uma recompensa pelas suas conquistas, e se aproveitou disso para poder soltá-lo. Wilhelm recebeu um pequeno sermão de Teresia por ter feito algo daquele nível. Ele podia até mesmo ter sido morto pelo rei, além de que ele também simplesmente desapareceu por 2 anos e simplesmente volta para lutar com ela. Mas, depois de ser repreendido, Wilhelm começou a agir como o último romântico. Aquilo foi tão surpreendente que deixou Teresia bem envergonhada. No final, eles terminaram o reencontro deles com um abraço e Teresia estragando tudo, dizendo que ele fedia. Após se reencontrarem, Wilhelm e Teresia se encontram com Green e Carol, ao qual, assim como eles, também acabaram se apaixonando e estavam num relacionamento. Desde que eles se encontraram no volume anterior, eles já estavam com um clima entre eles, e atualmente eles já são amantes. E eles também vão ter que enfrentar alguns problemas até Carol poder se casar com Green. Carol sempre arrumava algum motivo para brigar com Wilhelm, já que desde que eles se conheceram, nunca foram muito com a cara um do outro. Mas Green, mesmo que não tivesse mais a sua voz, sempre a repreendia e fazia a briga deles cessar por um tempinho, até eles acabarem brigando de novo. Ao se reunirem, Wilhelm também levaram um sermão de Carol. Eles entraram no assunto e também o problema principal que Wilhelm teria que enfrentar. Como faz 2 anos que ele simplesmente deixou o seu cargo de cavaleiro, ele estava atualmente desempregado. E seria meio complicado ele manter a Teresia longe das batalhas se ele não conseguisse dinheiro. O que piorava tudo era que por ter deixado seu título de cavaleiro, não seria nem um pouco fácil ele conseguir voltar. Segundo Miklotov, o representante do Conselho dos Sábios, as chances eram bem baixas, e provavelmente o reino acabaria solicitando a força da Santa da Espada novamente. Por se tratar de um problema que não poderia ser resolvido com a espada, o Wilhelm acabou ficando bem confuso sobre o que fazer, e por isso ele decidiu buscar os conselhos de um prisioneiro, ou mais especificamente, o Wolf. E o que o Wolf basicamente o aconselhou era que se ele não conseguia resolver um problema que não tivesse a ver com espadas, então bastava ele tornar esse problema algo que ele pudesse resolver com espadas. E isso acabou sendo a solução desse problema. Para isso, ele deu uma proposta ao atual rei de Luknika. Se ele derrotasse todo o esquadrão Zergev, que tinha 6 soldados, sozinho, ele provaria que a força da Santa da Espada não seria necessária. Além de que isso também provaria que a força dele seria muito necessária para o esquadrão. O rei aceitou de bom grado aquela proposta, e no dia seguinte, Wilhelm enfrentou todo o esquadrão Zergev, e mesmo com muita dificuldade e todo machucado, ele conseguiu derrotar todos os 100 soldados. Mas, no fim, aquela luta acabou sendo meio inútil. Ela foi útil para o Wilhelm voltar para os cavaleiros, mas foi inútil para manter Teresia longe da batalha. Isso porque o rei não pretendia obrigá-la a lutar, já que ele sabia da natureza dela, e também não pretendia se meter no amor de 2 jovens. Mas ele tinha uma condição, e essa condição seria ela se casar com Wilhelm. Teresia esse tempo todo estava tentando achar um momento certo para contar isso, mas no fim ela não conseguiu. Já o Wilhelm não se importou muito com isso, e apenas aceitou o casamento, o que acabou deixando todos bem felizes. Infelizmente, a partir daquele dia, Wilhelm começou a constantemente ser assediado pelo pai de Teresia, chamado Veltol Astria, que para variar era um pai super protetor e não estava pronto para deixar a sua filha ir. Ele muitas vezes fazia Wilhelm fazer várias patrulhas e até mesmo tentou achar algum tipo de defeito nele, isso para apenas reprovar o casamento da sua filha.
Mas o ápice dessa interferência foi quando, faltando 3 dias para o casamento do demônio e da Santa da Espada, Veltol mandou Wilhelm para uma patrulha que levaria mais de 3 dias, o que faria ele perder o próprio casamento. Mesmo isso sendo claramente um abuso de poder, Wilhelm via isso como um desafio para provar o seu amor por Therese. Por isso, junto do Esquadrão Zergev, ao qual ele se tornou capitão, ele decidiu se apressar o máximo possível para chegar a tempo no seu próprio casamento, que o seu próprio sogro não queria que ele chegasse. E isso foi uma missão muito difícil, e não colaborava como o mundo parecia querer atrasá-lo. Parecia que tudo e todos estavam contra ele. Tudo começou quando eles tiveram que passar pela cidade natal de Green, que acabou sendo muito bem recebido e com vários parabéns dos antigos conhecidos. Só isso acabou fazendo eles perderem diversas horas preciosas de viagem. E para piorar tudo, quando faltava menos de 2 dias, eles passaram por uma vila onde as crianças de lá acabaram indo para uma caverna muito perigosa e não voltaram mais. E o pior disso tudo era que dentro dessa caverna tinha uma cobra gigantesca e muito perigosa. E por não querer abandonar as crianças pelo casamento e saber que sua esposa ficaria furiosa, Wilhelm, junto de Green, foi atrás dessas crianças. Mas, quando sobrou apenas uma criança para eles resgatarem, os dois acabaram ficando presos na caverna. No final, o Esquadrão Zergev conseguiu salvá-los, e sem perder tempo, começaram a arrastá-lo para chegar o mais rápido possível. O Wilhelm ficou confuso do porquê todos aqueles cavaleiros estavam tão determinados a fazê-lo chegar a tempo, já que eles acabaram declarando isso desde que eles saíram para a patrulha. E ele descobre que, assim como ele, o Esquadrão Zergev descobriu que, por mais que fosse a Santa da Espada, Theresia ainda era uma garota que não queria lutar. E juntando com o fato de que, graças a ela, eles sobreviveram várias vezes, esse era o jeito de eles agradecerem a ela. O que acabou surpreendendo muito Wilhelm. No final, os esforços deles não foram em vão. Eles acabaram se atrasando um pouco e o noivo chegou muito sujo junto dos cavaleiros. Mas ele chegou a tempo para poder jurar o seu amor por sua noiva. E então, ele finalizou seu juramento com um beijo em Therese. Naquele dia, o demônio e a Santa da Espada finalmente se casaram. Mas esse ainda não era o fim dos problemas que eles ainda iam enfrentar. Bom, todos sabem que após um casamento sempre tem uma lua de mel, e com Therese e Wilhelm não foi diferente. Eles planejaram uma viagem de 2 meses para o sul. Só que eles não iriam sozinhos. A Carol iria junto deles, já que ficar ao lado de Theresia era praticamente o seu trabalho. Ela era a guarda-costas dela. A viagem ocorreu sem problemas. Wilhelm e Carol brigavam várias vezes e os recém-casados aproveitavam a viagem deles. O problema foi quando eles passaram perto do território dos Astias. E assim como eles temiam, Veltol mais uma vez acabou se metendo no meio deles. Se meter na lua de mel deles era só um dos motivos para ele estar ali. O outro acabou sendo para conseguir um enfeite para Tishur, a sua esposa e a mãe de Therese, já que todos os anos ele dá a ela um novo enfeite de cabelo. Infelizmente, ele sempre conseguia esses enfeites no lugar em que o casal passaria. Mas, diferente das outras vezes, Veltol seriamente queria saber se sua filha estava feliz com seu atual marido, já que, segundo ele, por passar mais tempo com ele, Theresia conheceria a verdadeira face de Wilhelm. Mas, para o alívio dele, Theresia diz que ele era uma pessoa boa. Ele tinha alguns defeitos, mas não era por isso que ela deixaria de amá-lo e de ser feliz com a companhia dele. Ouvir aquilo o deixou aliviado, e também fez ele desabar em lágrimas de felicidade. E depois de ter chorado o suficiente, Veltol, junto de sua filha, foi pegar o presente de sua esposa. Na loja, eles encontraram um comerciante chamado Yaktol Swain, ao qual Veltol já tinha uma pequena amizade com ele, e pretendia pegar um enfeite de cabelo com ele. Mas, de repente, Yaktol diz que tinha algumas coisas para se arrepender. Ao dizer isso, de repente, um homem com cabelos roxos e uma aparência nem um pouco amigável apareceu. E ele chega praticamente desprezando Yaktol, o chamando de comerciante desprezível. Com o desespero tomando conta de Yaktol, Veltol e Theresia descobrem que o nome do homem era Stride Wallachia, um nobre do reino de Wallachia. E pelo visto, ele estava procurando por problemas e pretendia piorar a relação do reino de Lugnica com Wallachia. Isso porque Stride estava de olho no mesmo enfeite que Veltol estava atrás, e queria discutir frente a frente com ele sobre isso. O problema foi que ele estava se demonstrando tão desprezível que Veltol acabou perdendo a paciência e o desafiando para um duelo sem mais nem menos. Infelizmente, ele começou a dançar na palma da mão do nobre de Wallachia. Ao aceitar o duelo,
Stride começa a dizer que o seu corpo era muito doente e que ele não poderia lutar. Por causa disso, ele escolheria alguém para lutar no seu lugar. E quando ele disse isso, um homem com um manto apareceu atrás dos Astrias. O homem tinha quase 2 metros de altura, tinha pele azul e também tinha 8 braços. O homem que apareceu de repente se chamava Kurgan, e seria ele que lutaria contra Veltal. Ao vê-lo, Teresia sabia muito bem que até mesmo ela teria dificuldade contra o gigante. E ela sabia muito bem que o seu pai corria perigo. Como se isso não fosse suficiente, Stride, que sabia que Veltal e Teresia eram Astrias, acabou insultando Wilhelm. E escutar aquilo foi o suficiente para Veltal desferir um soco no rosto de Stride. Isso porque ele estava defendendo o seu genro. E por causa disso, Kurgan acabou partindo para cima dele, pois aquilo significava que o duelo tinha iniciado. E infelizmente, Veltal sabia apenas o básico de espada, o que não seria o suficiente contra Kurgan, que acabou o derrotando. Veltal ficou tão ferido que precisou ser levado para um hospital. Graças a um curandeiro, seus ferimentos foram curados. Porém, eles tinham um problema maior para se preocupar. Isso porque o portão de mana de Veltal estava seriamente esgotado, o que não era nem um pouco natural. E ao que tudo indicava, era uma maldição. Caso essa maldição não fosse quebrada até o meio-dia do dia seguinte, Veltal acabaria morrendo. Obviamente, isso era culpa de Stride. E com certeza Teresia e Wilhelm o fariam pagar. Por sorte, eles não teriam que procurar pelo homem para quebrar a maldição, pois Yacto, que foi usado como mensageiro de Stride, deu a localização de onde eles poderiam encontrá-lo. Então, sem perder tempo, eles foram para o local onde achariam o causador desse problema todo. Ao encontrar o culpado de tudo junto de seu campeão, Wilhelm e Teresia descobrem que para eles quebrarem a maldição de Veltal, eles teriam que conseguir de Stride um anel que era o catalisador daquela maldição. E uma coisa importante de se notar era que em cada dedo de suas mãos, Stride tinha um anel. O que cada um deles fazia, infelizmente, eles não sabiam. Assim como seu pai, Teresia desafiou Stride para um duelo. Se ela ganhasse, ele daria para eles o anel que continha a maldição. Mas, caso ele ganhasse, Stride não pediria nada. Porém, Kurgan desejava ter Teresia como sua esposa. Isso para que assim ele conseguisse ter descendentes fortes, já que ele sabia muito bem que ela era uma pessoa forte. E isso acabou deixando Wilhelm completamente furioso e determinado a vencer. Então, depois que os campeões foram escolhidos, os dois começaram a lutar. E a luta deles foi tão feroz que acabou chamando a atenção das pessoas e reunindo vários espectadores à volta. A luta entre eles foi bem acirrada e foi tão intensa que até mesmo Kurgan ficou bem feliz com a luta, já que por conta da sua aparência, poucas pessoas o chamavam para lutar. Ele até mesmo acabou chamando Wilhelm de seu rival. Mas, no final, o vencedor do duelo acabou sendo Wilhelm. E com o duelo encerrado, Stride dá a Teresia o anel que continha a maldição. E logo depois, explodiu o local em que eles estavam e sumindo junto de Kurgan. Ao destruir o anel, a maldição no corpo de Veltal se dissipou imediatamente. Infelizmente, ele não ficou sem sequelas. A maldição pretendia deixar todos os 4 membros dele apodrecidos. Mas, graças ao curandeiro, a maldição se focou apenas no seu braço direito. E mesmo com ela sendo dissipada, o seu braço direito acabou ficando inutilizado, tanto que ele não conseguia segurar praticamente nada com ele. Wilhelm acabou se sentindo culpado por isso, pois ele achou que tudo estava resolvido. Mas Veltal apenas disse para ele não se preocupar, e principalmente não contar aquilo para Teresia, pois ela também poderia acabar se culpando. E mesmo relutante, Wilhelm aceitou essa missão. A partir daquele dia, Wilhelm começou a respeitar Veltal, e também ganhou 2 inimigos que seriam uma parte inevitável da sua vida. Mal sabia ele a história da batalha que envolveria eles, Wilhelm e Teresia. Naquele momento, o hino da Batalha do Demônio da Espada começou ali. E com isso, nós encerramos o volume 3. Eu sei, esse vídeo foi bem curto, mas eu realmente não vi tanta coisa importante para colocar nesse vídeo. E eu acredito que se eu tivesse colocado mais detalhes, esse vídeo poderia acabar sendo um pouco chato para vocês.
Eu também já quero ir avisando aqui de que vai demorar um pouco mais de tempo para sair o resumo do volume 4 e do volume 5. Isso porque, além de eu querer um pouco mais de tempo para ler esses volumes, eles também não saíram em todos os países, assim como o do volume 1 até o 3. Eu quero ver no máximo de sites possíveis para ver se a tradução tem muita diferença e ver se eu vou estar fazendo as coisas tudo certo. Mas, então é isso. Se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like que ele vai ajudar pra caramba. Não esqueçam de hypar o vídeo porque também ajuda demais. Me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.